Salve família, estamos aqui começando mais uma live maravilhosa da Xepa Festival. Vocês sabem que está rolando vários conteúdos, ainda vai rolar mais, a gente vai falar ainda sobre empreendedorismo, vai ter ainda a festa, certo? Lá no centro de São Paulo, mas depois eu falo um pouco mais. E essa live é uma live com oferecimento do PROAC Editais, Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo. E hoje nós temos aqui algumas pessoas muito importantes e queridas da cena musical. E hoje o nosso tema é falar um pouco sobre cenas musicais periféricos. Eu sou Kimani, já apresentei a primeira live, estou apresentando agora e vou continuar aqui com vocês. Eu queria primeiro apresentar, então hoje nós temos 3 bondinhos aqui em duplas, né? Então a gente tem aqui Perifa no toque, aí você faz barulho aí de casa, Temos também ela, Zeferina Produções. Uhul! E os meninos da Nebulosa Selo. Bom, eu queria que vocês se apresentassem primeiro, então, sobre as duplinhas, né? Então, Perifa no toque, eu tenho o Eduardo e a Peroli. Falei certo? Peroli? Peroli. O Ellison e o Levi, da Nebulosa Selo. E a Si e a Tainá da Zeferina Produções. A gente tem todo um costume aqui de não apresentar vocês, não falar por vocês. Nós, enquanto pretos, a gente sabe da importância de nós dizermos sobre nós mesmos, escrevermos as nossas histórias, sermos protagonistas, e por isso que eu acho que seria importante a gente começar essa live contextualizando a galera, quem são esses coletivos, o que vocês estão aprontando, cada um na sua quebrada, qual que é a proposta, qual que é o propósito. Eu acho que eu quero começar. Posso? Perifa no toque? Vamos lá? Eduardo Peroli, quem quer começar? Vocês podem falar um pouquinho também. Quer começar, Pê? Vai, Edu, não. Então, muito prazer, eu sou o Eduardo, eu sou o DJ Super lá da Perifa no Toque. A Perifa é um baile aí que vem pro centro para trazer esse espaço de diversão, além dos espaços de esforço, né, que a gente tem, esforço de trabalho, que a gente já vem pro centro há muitos anos, muita gente já trampa no centro, se encontrava aqui no centro para curtir o hip hop, toda essa cultura hip hop que toma conta do centro há muitos anos, mas desde 2018 aí a Perifa percebeu que faltava o espaço do funk. A gente chega aí com essa proposta de trazer o funk para o centro, de interligar essas pessoas, dentre outros projetos que a gente tem aqui internamente, né? Então, basicamente o que o projeto propõe inicialmente, né, que é criar esse espaço de lazer, conforto, leveza, desse pertencimento mesmo do favelado no centro, tá ligado? Então, tipo, é isso que a gente vem tentando construir esses 4 anos, né? 4 anos que a gente tá aí lutando. E vários novos projetos vindo aí, provavelmente vocês vão saber nos próximos dias. Vou trabalhando pra caramba, graças a Deus, e eu acho que é isso. Por enquanto, para não passar de muita informação aí, é isso. Muito prazer, muita satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite aí. Oi, gente, boa noite. Vou pegar o gancho aqui. Prazer, muito obrigada novamente pelo convite, meninas. Eu sou a Peroli, sou sócia aí do Eduardo nessa empreitada que é a Perifa no Toque. Sou DJ também na festa, ajudo um pouco com a produção cultural dos eventos e de curadoria também dos artistas. Faço um pouco de gestão de projeto em outras coisas, faço um monte de coisa, na verdade, né? E uma coisa até que eu queria complementar o Eduardo é que quando a Perifa nasceu, a ideia era ser uma festa, mas a gente passou por várias transições e hoje a gente tem um título de impulsionadora cultural, então a gente tem vários outros projetos que fazem parte da Perifa, que não necessariamente são festas, mas são projetos que são apoiados pela Perifa, e isso para mim é muito importante poder fazer parte disso, porque significa muito para várias pessoas. Então, a gente tem vários sonhos ali que estão juntos, não somente a festa. A festa é o momento que a gente tem para celebrar, mesmo sendo o nosso trabalho ali, da gente colocar o nosso suor, mas é uma forma de celebrar todos esses outros projetos, assim, eu acho.
E os meninos da Nebulosa, o Ellison, o Levi, tem um salve aí pra gente? Salve, pessoal, boa noite. Vou começar aqui, tá, né? Primeira fita, eu queria agradecer muito o convite aí da Zeferina. Admiro muito a caminhada, mano, dessa empresa, em primeiro lugar, e das pessoas que estão por trás dela, né? E vários outros processos dela. Tenho uma grande admiração. Cissa, muito obrigado por tudo. Tainá, muito obrigado por tudo também. Vocês sabem aqui no dia a dia, a gente sabe o quanto que é, né, esse meio, né? Eu vou começar a falar um pouco da Nebulosa, e é muito importante ter esse espaço aqui para te falar sobre arte e sobre música, sobre vida como um todo. A gente não tem esse momento de troca, tá ligado? É tipo, real, muito necessário esse espaço. Aqui a gente na Nebulosa, a gente fez a fundação dessa empresa, eu e o El. A gente tem um foco com um trabalho extremamente musical e artístico, focado na linguagem do pagode. Coisa louca de falar nisso, porque eu acho que essas linguagens, em algum grau pra gente, elas sempre são muito distantes, tá ligado? A gente fala do pagode só pensando, sei lá, Rio de Janeiro, ou pagode 90, pirâmides que a gente vê na Condzilla, GR6, Love Funk, né? Nesse sentido, também acho muito da hora a iniciativa do Perifa, também um pessoal que te mano, acompanha, faz trabalhos juntos também. A gente produzir novas linguagens artísticas dentro dessas frestas, né? E eu sinto que é um trampo muito louco, muito grande, fazer isso com meticuloso, né? Sensível em algum grau, tá ligado? A gente trabalha com 5 artistas atualmente, que é a Ana B, né? A Ana Beatriz, o Artilheiro, o Eli, né? São artistas assim que 2 são da Zona Leste, a Ana B e o Bigo, né? E a maioria dos nossos profissionais são todos localizados aqui da Zona Sul. Eu também sou atual residente da eu já ganhei a carteirinha do Capão. Mas tô trabalhando junto com todo esse pessoal, que são pessoas extremamente importantes aqui. Eu gostaria também de citar a Amanda Figueiredo como uma pessoa importantíssima de comunicação, de planejamento. A Kate Kroll vai trazer todo essa transparência assim, de como funciona no sentido de estrutura da empresa e tudo mais. Esses 5 artistas, né? E aí, nesse sentido, a Nebulosa, mano, tá trabalhando para essa parada, nessa linguagem, para dar uma renovada na sonoridade também das fitas. Acho que a gente tem possibilidades de música, arte que seja conceitual, que tenha uma concepção também tecnológica nova, né? Que também seja tradicional, e de enfrentar que a gente não precisa fazer uma música padronizada, mas a gente pode produzir uma coisa que seja realmente nossa, brasileira, de São Paulo aqui, e onde nós estamos, e que é nebuloso. Bom, gente, eu vou pegar o gancho aqui do Levi. Eu não sei se falhou para vocês, para mim falhou um pouquinho a fala dele, mas acho que é a internet, né, nego, que tá um pouco ruim aí. Mas eu vou complementar também algumas coisas que ele falou. Primeiro, né, agradecer novamente a oportunidade. É uma honra aí a gente estar trocando esse espaço com vocês, Zeferina, Perifa, Kimani. Só gente importante, a gente está muito honrado aí pelo convite, muito legal que a gente está conseguindo contribuir de alguma maneira, né? Com Shepa também, né? Então, muito da hora toda essa conexão. Como o Levi falou, acho que é muito importante, mano, a gente ter esses espaços de troca, de falar, principalmente para quem, tipo, tá no corre com a gente. Ó o gatinho aí, ó o gatinho, né? Pra quem, olha lá, participação especial, chegou. Principalmente para quem está com a gente, ou para quem está tipo, começando no corre, para quem já está no corre, é muito importante. Às vezes a gente fica muito isolado, né, mano, vivendo muitos processos, muitas burocracias, muitas coisas, e ter esse lugar de troca, de ajuda, mas também de compartilhar os processos, assim, eu acho que é fundamental.
A Nebulosa, ela, mano, ela vem muito de um encontro, assim, não só meu e do Levi, mas de várias pessoas, né? Tipo, diversos artistas, produtores, pessoas que trabalham com cultura, com arte, com música, né? Pessoas jovens, a maioria preta, né? Hoje, dentro da Nebulosa, eu tenho mais de 15 jovens trabalhando, né? Nos processos, nos projetos, junto com os artistas. São jovens de 19 a 29 anos, né? E não é uma exclusão, mas é muito simbólico, né? Pensar que são pessoas novas trabalhando, a maioria das pessoas pretas, né? E a gente trabalha muito com projetos hoje, né? Então, a gente tem as carreiras dos artistas, mas tem os projetos dentro da produtora também que a gente acaba tocando e acaba conseguindo colocar todo mundo para estar fazendo uma função, trabalhando em uma função e tudo mais. E aí a Nebulosa, ela vem muito desse encontro, né? O primeiro encontro assim, que eu tive com o Levi foi dentro do trabalho do Obigo, né? Que é um artista da Zona Leste, que o Levi citou, né? O artista que ele lançou Pela Honra, que é um disco em 2019. E aí, nesse momento, eu tive um encontro com o Levi, né? Um encontro, eu enquanto produtor executivo, o Levi enquanto produtor musical desse disco, né? A gente já trocava algumas ideias com o trampo de outro artista, que é o Marabu, né? Quando ele começou a lançar as primeiras músicas em 2018. Mas em 2019 a gente começou a entender um pouco esse processo, né? Porque acho que o processo no campo da música ele tem muitos eixos, né? A gente vai fazer um disco, a gente tem o produtor executivo, tem o produtor cultural, mas tem o engenheiro de som, tem as pessoas que vão acompanhar o show, a pessoa que vai vender o show, a pessoa que vai fazer a comunicação. E a gente começou a entender que a gente tinha várias pessoas potentes ao nosso lado que minimamente tinham interesse em fazer essa função ou já faziam essa função e queriam um espaço de possibilidades, um espaço vamos dizer, confortável para conseguir desenvolver essa função, né? E aí a gente começou a entender nos outros trabalhos, eu trabalho do Obigo, em 2020 a gente fez o Células, né, que é um disco colaborativo de 24 faixas, que foi feito com mais de 20 artistas e produtores independentes, né, foi feito no meio da pandemia, né, foi um disco feito à distância. E aí, no meio dos células, a gente também já começou a entender, nossa, a gente tem uma estrutura de profissionais, de uma rede, né? E eu nem falei do audiovisual, que a gente também tem pessoas do audiovisual, tem o Lucas, o Vitor Cepinho, tem a Thalita, tem algumas pessoas que acabaram se aproximando da gente, né? Nesse meio tempo. E aí a gente entendeu que, pô, temos uma rede, temos uma estrutura que elas parecem com uma estrutura de gravadoras, parece com uma estrutura de uma produtora, pensando nas funções das pessoas, o jeito como as pessoas estão se conectando, o que elas gostam de fazer, o jeito que elas estão se desenvolvendo, né? Então, por que não a gente não abrir isso, não conseguir dar um passo para frente com isso, né? E aí, em 2021, foi quando a gente abriu a empresa Nebulosa Gravadora e Produtora, né? E aí a gente meio que consolidou um fluxo que já estava ocorrendo, né? Não só entre eu e o Levi, mas entre esse grupo de pessoas, né? Que são de artistas, de produtores, de técnicos, né? De pessoas de audiovisual, que a gente entendia que precisava de um lugar que seja um lugar estável, né? De estabilidade de projetos, que consiga captar recursos, que consiga dar vazão a todo esse potencial, tá ligado? Que acabava circulando a gente. E aí a Nebulosa veio muito com esse espaço, né? E aí, de maneira resumida, tipo, hoje a gente cuida de 5 artistas, como o Levi falou, né? Eu vou repetir assim, só porque eu não ouvi se cortou quando ele falou, né? Porque para mim cortou aqui. Mas a gente trabalha com a Nara Laís, que é uma artista do Grajaú, né? A gente trabalha com o Marabu, que é um artista do Capão Redondo, o Artilheiro, que é um artista do Jardim Apurá, né? Que é a meia quebrada aqui da Zona Sul. A gente trabalha com a Anabê e o Obigo, que são 2 artistas da Zona Leste. E aí, o que a gente faz com esses artistas? A gente faz o gerenciamento de carreira, a gente faz toda a produção dos projetos, a gente tem o estúdio da Nebulosa, que é uma sede física hoje, né? Então, os artistas, eles têm um estúdio musical, onde é o Levi e outros produtores musicais que a gente está se aproximando também, estão cuidando dos lançamentos, enfim, da toda a produção artística, né? De fato, e musical desses artistas, né? Mas é tudo uma grande novidade, grandes desafios para a gente também, né? É o nosso primeiro, fazer um ano e pouco de empresa aberta, né? Então acho que a gente tem muita ideia para trocar aí também. Que incrível! E as meninas, né? Tainá e Cissa, que são as idealizadoras que pensaram no Xepa Festival e vários outros projetos também que estão debaixo aí desse guarda-chuvinha das Zeferina Produções. Se apresentem, meninas! Eu começo? Vou começar. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Tainá, sócia da Cissa na Zeferina, que é a idealizadora do Xepa, que era um projeto sementinha, assim, desde quando a gente pensou a Zeferina. O Xepa foi um dos primeiros projetos que a gente pensou, mas eu e a Cissa, a gente tem uma tendência de juntas criar projetos muito gigantescos, e aí ele foi ficando para ser realizado num futuro que a gente tivesse muita grana, e aí veio a pandemia.
e a gente se viu sem poder atuar com o que a gente ama, né? A nossa área foi a primeira a parar, a última a voltar. E a gente começou a receber mensagem de uma galera da cultura, assim, de pequenos empreendedores, porque para além da Zeferina a gente tem uma outra empresa juntas também, que é o Afrotramps. E aí a gente ficou pensando o que a gente pode fazer para somar com essas pessoas. E a gente falou, vamos ativar o Xepa num formato online pequenininho. A gente arrecada um capital semente, faz shows online para atrair essa galera para poder doar essa grana e a gente oferta mentorias. E aí a gente juntou a nossa rede de networking e tivemos aí 3 meses de festival online com 50 atrações musicais, outras atrações também, aula de yoga, bate-papo, um montão de artista muito massa, assim, que somaram topar com a gente por conta do propósito. E aí a gente teve esse capital semente de R$1.000 para cada empreendedor de vários estados do Brasil e essa mentoria para que eles pudessem potencializar os seus negócios também. Então foi bem importante, assim, e eu e a Cissa, a gente se conectou pela música, né? Que é o nosso tema de hoje. A gente se conheceu porque você estava trabalhando num projeto e eu também, de música. Foi realizado lá na antiga Red Bull Station. E aí a gente super deu um match. E aí, num dia de chuva, a Cissa apareceu na minha casa, propondo sermos sócias. E eu, maluca, topei também. Isso foi em 2018. Então, a Zeferina tá aí, nenenzinha, andando já com seus 4 aninhos. E aí, desde então, a gente tem pensado projetos, todos com esse recorte, porque é o nosso recorte como pessoas, né, da nossa existência, assim, é o que a gente pratica no nosso dia a dia, para além de cultura, música e etc. E a base da Zeferina também vai de encontro com isso, né, que é ser uma empresa que lida com processos humanizados, primeiro, porque isso é uma coisa que nos é negada, né, sendo pessoas pretas e periféricas, então essa é a nossa base, é algo que a gente não abre mão. E gestão de carreira artística também, que aí a gente pode dialogar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse papo. É isso, gente. E um ponto importante também é que para nós é uma honra ter vocês, porque a gente admira muito o trabalho de todos que estão aqui. E para nós é uma honra poder, tipo, entender que hoje o projeto andou, porque pessoas como vocês também apoiaram ele naquele período, quando a gente não tinha R$1 para oferecer para ninguém. E ainda, né, a gente está nessa construção. Então, nosso caminho também é dar uma hackeada nas estruturas, com poucos acessos que temos. A gente sabe como é difícil acessar alguns lugares burocráticos, de contratos, de acessos, estruturas, de entender como as máquinas funcionam na área da cultura. Então, a gente tem esse propósito de furar mesmo esses lugares, e é muito difícil, mas a gente tem conseguido minimamente fazer acontecer, né? Tem tantos festivais aí, mas quem são as pessoas que são contratadas, né? Quem são as pessoas que estão por trás disso? Então, a gente pensa em tudo, a gente pensa na alimentação das pessoas que vão estar com a gente quando a gente vai gravar alguma coisa, a gente pensa no cuidado com essas pessoas, na comunicação, em viabilizar minimamente o básico, né? Porque a gente é negado o básico, então a Zeferina vem muito nesse teor. Então, o nosso propósito, a gente começou a dizer também que a gente não era só uma produtora cultural, a gente era uma produtora de projetos de impacto sociocultural, porque a gente é muito crítica também até com quem a gente trabalha, né? Tipo, então a gente também entende quem são essas pessoas que estão com a gente, se tem a ver com o nosso propósito. E estamos sobrevivendo aí e pensando outros caminhos, né? Não só com a música, mas com a arte também. E é isso, a Zeferina está aí, uma criança precoce, assim como a de vocês, né? Que incrível, eu acho que uma das coisas mais legais das lives, né, aqui da Xepa, é propor essa interação, né, entre a gente, enquanto profissionais de quebrada, profissionais de periferia, mas que não pensam só a periferia e só a quebrada, e a galera que está aí nos acompanhando, que se identifica, a galera mais nova que talvez ainda esteja, né, entendendo que área vai seguir ou para onde vai, ou até os artistas mesmo que podem se sentir conectados com a nossa arte. E aí eu fiquei pensando aqui, né, música é algo tão elitista, né, e ao mesmo tempo não deveria ser, né, quando a gente pensa em grandes artistas, ou grandes cantores, ou grandes selos, a gente pensa em algo que é tão inalcançável pra gente, tão inalcançável pra quem é de quebrada. Quando a gente pensa em selo musical, é algo extremamente burocrático, né, que nem a Ci falou,
algo que é para poucos, algo que poucos entendem, o que é distribuidora e como que é, e, enfim. Então, algo muito inacessível para os nossos. Então, ter vocês como representantes desses selos, pensando em quebrada, em periferia, é realmente disruptível. E eu queria que vocês falassem como que a música chegou para vocês. Foi um processo natural? Vocês já se conectavam antes? Vocês trampam com música porque era o que dava, era o que precisava, foi acontecendo? Como que foi esse processo individual para cada um de vocês? Vamos começar com El? Eu adoro que a pessoa tipo assim, não me chama. Nossa, não, e meu nome começa com W, né? Eu sempre sou acostumado a ser o último. Então eu já fico tá mais tranquilo. Falo, não, vou ser o último. Desde a escola, reunião de pais, sempre era o último. Então, gente, acho que minha conexão com a música, poxa, na raiz, assim, acho que tem muitas coisas. Acho que tem família, tem meu irmão, assim, meu irmão era muito conectado com rap, assim, né? Sempre foi, assim. Então, tipo, aqui é uma região onde eu nasci, que é a Pedreira, né? Tinha toda uma parada ali, um pouco com Brau, com Racionais, na época dos barracos de pau da Pedreira, né? Então, tinha todo um rolê, assim, que aqui da Zona Sul com rap, né? Então, tipo, a gente acabava muito conectado, assim. Eu lembro dos primeiros shows, assim, que eu fui na vida, era, tipo, Racionais do Campo da Pedra, assim, aqui perto de casa. Então, acho que sempre teve uma conexão, né? Mas, assim, de trabalho, acho que foi muito orgânico, né? Em 2016, eu tive um coletivo, para o Manda Busca, que era um coletivo aqui na minha quebrada, que foi um dos primeiros coletivos, assim, culturais, que aqui o Apuralho é bem isoladão, né? Então, tipo, ele acaba tendo pouco espaço, não tem centro cultural aqui na cidade de Ademar nem na Pedreira, né? Centro cultural físico, né? Só tem um itinerante ali da cidade de Ademar, então acaba sendo um pouco isoladão aqui na Sul. E aí eu tinha um coletivo, que era um coletivo audiovisual, que aí tinha dois artistas, que estão na Nebulosa hoje, mas eles nem eram, tipo, nem se falavam que era artista, só que era o Marabu e o Artilheiro, né? Eles escreviam uns poemas na época, a gente era bem novinho e tal. E aí eles, pô, começaram a escrever algumas coisas, tinha umas coisas de slam também, né? Que eles acabavam batalhando, iam nos slams, né? Só que aí eu lembro que tinha eles que escreviam os poemas, aí eu tinha uma pessoa que gravava no coletivo, e tinha eu que tava lá, só que eu não sabia muito bem o que eu fazia. Eu falava, não, mas eu vou lá com os caras, eu ando com os caras, sei lá, eu, tipo, falo com o pessoal do slam. E aí eu comecei a entender que eu tinha uma função, isso em 2015, 16, assim, que era um pouco de produtor, só que esse reconhecimento quanto produtor, ele demora, né? Você, tipo, real, assim, você, mano, normalmente a gente faz produção depois de anos que a gente fala, nossa, eu não sabia que isso aqui é produção. E aí, pra mim, foi assim, uma virada de chave, que aí foi em 18, né? Tipo, eu meio que em 17, assim, esse coletivo não continuou funcionando mais, né? Tipo, coletivo de quebrado, então vários desafios e tal, tá ligado? A galera meio que deu uma separada. E aí, em 18, uma galera assim que eu conhecia começou a falar, eu quero lançar minha primeira música. Aí eu falei, não, vou te ajudar, mano, vamos lançar essa música aí. Mas aí eu virava, mas como é que lança uma música? E aí eu comecei a entender esse universo do mercado da música, né? Isso em 2018. E aí acho que desde então, assim, tem uma conexão muito forte. Eu tive uma conexão muito forte com, acho que, a cultura de maneira geral, né? Eu tenho formação em administração pública, né? Então eu acabo, tipo, real, assim, depois, quando eu ingressei na administração pública, eu comecei a entender um pouco o que era gestão cultural, o que era o setor cultural, que isso era um trampo de fato, tá ligado? Que tinha toda uma burocracia, que isso impactava na economia, que isso impactava no país, que isso era um lugar muito importante de estar, de pensar, de trabalhar, e que isso tocava várias outras áreas. E aí, acho que foi muito um processo, assim, de vivências mesmo, né? Tipo, eu trabalhei com literatura um tempo, fiz produção de livro, lançamento de livro, e aí acabei produzindo muito evento também, e aí você produz eventos, acaba também lidando com a música, eventos tem música, e a produção de show, e aí eu acabei entendendo um pouco todo esse rolê, assim, do mercado, da música, e onde eu me encaixava, né? E aí eu acho que é muito doido, assim, porque a Nebulosa hoje a gente está tentando construir um espaço que deixa as pessoas conseguirem entenderem qual a função ela quer fazer e ela seja protagonista mesmo da sua carreira, assim mesmo, tá ligado? Tipo, que ela consiga, pô, tem esse artista aqui, eu sou amigo desse artista, eu quero trabalhar com ele, mas beleza, mas o que você pode fazer? O que você quer fazer? Tipo, o que você sabe? O que você quer aprender, tá ligado? E a gente trazer esse espaço confortável, que era que eu acho que eu consegui desenvolver um pouco, assim, esse espaço
com as pessoas, porque eram as pessoas que trabalhavam comigo, eram pessoas próximas também, né? Tipo, no começo da minha carreira, assim, eu acabei trabalhando muito pouco com pessoas que era, fui contratado para trabalhar com artista X, tirando estágios, equipamentos de cultura, associações, tal, era muito uma parada de artistas mais próximos, que eram amigos, né? Então tinha um lugar, tem grandes desafios, né? A gente sabe, trabalhar com pessoas que são nossos amigos próximos, mas tinha um espaço confortável até de desenvolvimento, sabe? De entender, de poder errar. E aí eu comecei a compreender que esse é um lugar muito interessante, sabe? De você conseguir trazer uma pessoa para trabalhar a cultura, porque sabe que a empregabilidade é muito difícil, né? Tipo, essa parada das posições também, de entender como que é o seu trampo, o que que você faz. Então, foi um pouco desse processo, assim. Aí, não sei se eu falei, fugi um pouco da pergunta, mas acho que eu falei bem. Acho que eu falei, deu para responder. Imagina, tô super dentro. Levi tá por aí, Levi? Tava falhando um pouquinho a internet, será que você tá por aí? Vamos ver, senão vai a Tainá. Sim. Tá. Tá por aí? E aí, conta um pouquinho como foi seu processo. Gente, rapidinho. Acho que se o Levi desligar a câmera, ele ficar só na voz, acho que não corta. Porque, tipo, deve estar consumindo muito do vídeo. Aí não sei se E agora, vê quiser se tá testar. suave. Tá, pode ser, meninas? Boa, bora lá. Depois qualquer coisa precisa fazer uma montagem aí, coloca minha foto 3x4 aí no vídeo. Real. Não sei, eu prefiro não. Se for falar um pouco sobre o que é a música na minha vida, como aconteceu e como acontece, eu não sei, acho que eu ia atrapalhar a situação. Mas a música, ela tá presente na minha vida, eu acredito, antes de eu nascer mesmo. Isso não aqui só na Terra, mas, sei lá, no mundo espiritual. Eu não sei quais foram os acordos lá. Desde que eu nasci, a minha mãe sempre, mano, colocou o instrumento na minha mão, me colocou para estudar música, colocou muitas paradas de. Ela sempre foi muito estimuladora, né? Nessa parada. E aí, acho que eu não sei se é só essa parada, mas eu sinto que música é muito espiritual. Jogar isso para um campo, sei lá, puritano das ideias. Mas é muito espiritual porque mexe de fato com a alma das pessoas, com o espírito das pessoas, né? Então, eu percebia que quando eu estava na igreja, tinha uma sensação X. Depois eu percebi que no terreiro, você tocando no terreiro, as pessoas têm outra sensação também. Você tocando num rolê, num palco, o que seja, mexe com elas de todas as maneiras, né? Então, eu sinto que a música, para mim, ela sempre teve muitas essas conotações, assim mesmo, de trabalhar a música, de fazer música, e entre terreiro, estúdio, amigos, banda, você vai percebendo que, nossa, será que é possível trabalhar com isso? Porque acho que tem a virada de fato para você realmente ter isso como a sua profissão na sua vida, né? Porque eu conheço muitos músicos, muitas pessoas que são instrumentistas, o que seja, que trabalham muito só na música, né? Então essa organização, essa virada de chave, acho que veio com o tempo. Hoje eu tô atuante de modo profissional, acho que vai fazer uns 4, 5 anos. A Cissa foi uma pessoa muito importante no meu começo de carreira. O El é uma pessoa, mano, totalmente importante também na minha vida, também no sentido profissional, né? De conseguir, mano, trabalhar pra trocar essa ideia assim, mano, com outras pessoas que trampam com composição, produção musical, eu sinto que as coisas não acontecem do dia pra noite e acho que a gente tem que se manter focado, né? Eu sou só mais um que também acredita nisso, porque tem muitas outras pessoas, outros seres humanos incríveis que fizeram música, fazem música, que também acreditam nisso, né? Tainá? Eu, gente. Bom, falando da parte consumidora de música, foi muito
de pequena e foi o rap, né? Rap é foda. Eu conheci o hip hop através do skate. Um primo tava dando problema e ele foi morar na casa da minha mãe. Que a casa da minha mãe é esse lugar, né? As pessoas tá com problema, manda pra casa dela. E aí ele ouvia rap, Pepeu. É o primeiro rap que eu ouvi. E eu me encantei, assim. E aí, ao mesmo tempo, tinha uma galera da rua que também começou a fazer grafite. E aí a gente começou a sair escondido pros bailes. E aí, caminho sem volta, né? Cultura hip hop me pegou e amo até hoje. Mas não pensava em trabalhar. Eu sou formada em administração, eu fui bancária de profissão no começo da carreira. E eu achava ótimo, vou lá no banco, faço meu dinheiro e faço meu rolê com dinheiro e a vida vai ser assim, tá tudo bem. E aí o KLJ falou para mim, a primeira pessoa que falou para mim foi ele. Ele falou: meu, você tem que trabalhar com rap. Putz, você já estudou, a gente precisa de gente igual você é comunicativa. Eu falei: nossa, que viagem, nada a ver. Não, deixa eu aqui curtir o meu rolê e tá tudo bem. E aí eu mudei pro Rio, dei uma saturada do banco e tava no Rio, assim, tipo, curtindo um pouquinho do seguro-desemprego, pensando o que ia fazer, mudando de ares, e o Racionais estava testando o Bugnipe na época, e eles estavam de alguém para fazer a coordenação da grana, assim, uma pessoa de confiança que soubesse mexer com dinheiro. Eu estava lá. A gente já se conhecia de rolê e tal. E aí eu comecei, mas na minha cabeça era muito tô ajudando meus amigos aqui, compro passagem, administro dinheiro, organizo a festa, tipo, ajudando meus amigos. E aí eu comecei a entender que isso é um trabalho, é uma profissão, né? A gente fez as 4 festas, foi incrível. Eu falei: meu, acho que eu quero fazer isso. Eu fui estudei produção cultural, mas tem o lance da autossabotagem, né? De quebrada, eu já fiquei pensando: meu, eu não vou conseguir. A galera faz FAAP, faz USP, eu, com a minha faculdade Zumbi dos Palmares, vou arrumar emprego nisso nunca. O que eu posso fazer de diferencial? E aí eu pensei em fazer um intercâmbio, porque eu processei o banco depois que eu saí de lá. E aí eu peguei o dinheiro e fui fazer um intercâmbio com o dinheiro do Bradescão. E aí fiquei em Nova York 6 meses, também, meca do hip hop, né? Aí fiz, e na minha cabeça isso ia ser um diferencial, e de fato foi. Por exemplo, esse trabalho que eu conheci a Cissa, eu fui contratada para ele porque eu falo inglês. Um dos artistas que estava lá, o Illa J, o irmão do Jay Dilla, base do hip hop. E aí o inglês me trouxe muitas possibilidades, assim, mesmo, assim, de fato foi muito assertivo eu ter escolhido isso como caminho, porque na minha cabeça, ainda até hoje, eu não teria como fazer uma faculdade de etiqueta, saca? Porque eu não tenho grana para pagar PUC, etc. E na minha cabeça eu nunca passaria na USP. Então, eu achei essa outra brecha para me colocar. E aí comecei a trabalhar com um coletivo de grafite da Zona Leste, trabalhando com amigos, lancei alguns álbuns. E aí, nesse caminho, encontrei a Cissa. Eu já estava com essa ideia de ter uma produtora, mas não sabia que eu não queria fazer sozinha. E ela também, do lado dela. E aí a gente não se conhecia de ser amiga, assim, a gente se conheceu nesse trabalho. Ela já tinha, acho que, visto um show que eu tinha feito uma exposição no lugar que ela trabalha, assim, a gente tinha se encontrado pontualmente através de cultura, mas a gente não se conhecia, e a gente foi muito num feeling mesmo, assim, sabe? Eu gostei de você trabalhou mal bem nesse trampo, você também, então acho que você trabalha bem, eu também, acho que a gente junta vai trabalhar bem juntas. E aí nasceu a Zeferina, em 2018, e estamos aí construindo esse sonho, assim, passo a passo, né? Muito que o El e o Levi falaram, assim, no começo você não tem muita perspectiva, né? Tipo, até hoje, assim, às vezes a gente faz alguma coisa e depois fala: nossa, a gente fez isso. E eu estava escutando esses dias um podcast ou uma entrevista do Emicida comentando de uma foto emblemática dele, do Fiote, deles chorando, porque acho que foi a primeira vez que eles comemoraram alguma coisa do show do Amarelo no Municipal. E eu tenho refletido sobre isso, assim, a gente pouco comemora porque a gente tem tanta coisa para fazer. E é tão árduo todo o processo. E a gente tem revisitado esses processos, assim, atualmente na Zeferina, eu e a Cissa, óbvio, o autocuidado sempre foi uma base, e é uma base não só para as pessoas que a gente trabalha junto, mas entre nós também, né? Então, a gente não começa o dia falando sobre trabalho, a gente começa o dia falando sobre a gente. Você dormiu bem? Você se alimentou? Você está bem? Como é que você está se sentindo hoje? Aí, passado isso, vamos falar de trabalho, então.
mas a gente tem pouco celebra, né? Tipo, então aprovou o shape, então faz edital, então grava, então já vende um show e você só vai, né, no automático metendo marcha, porque é o que tem pra gente. Mas tenho pensado muito sobre comemorar essas vitórias todas, independente do tamanho que elas sejam. Cissa! Eu tô aqui babando. Da minha sócia. Cara, é muito doido isso mesmo, porque eu acho que a gente é a extensão, né, um do outro, assim. E eu me completo muito pelas falas de todos vocês. Quando o Levi fala que música tem a ver com espiritualidade, tem a ver com perspectivas que a gente nem escolhe, eu costumo dizer que eu fui escolhida pela música porque eu realmente não sabia, e até hoje não sei como eu caí nela, mas ela faz parte da minha vida desde muito cedo, né? Minha mãe era passista, meu pai era mestre de sala de escola de samba, meu avô tinha escola de samba, então o samba sempre teve na minha família como uma coisa muito cotidiana, muitos vinis, enfim, de vinis todos, de Chico César e tudo mais. Minha mãe gosta muito de MPB, meu pai gosta muito de samba, aquele clássica família que tem lá o vinil do Bezerra da Silva, tem o enredo de escola de samba só para contrariar, raça negra, aquela história toda. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu sou exceção, né? Minha família toda é da área da saúde, todo mundo professor quadradinho. Eu vim para cá muito sem saber o que fazer, mas eu já vinha com uma raiva muito grande. Eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com o mundo, assim. Tipo, essa era uma questão. Eu sempre fui aquela jovem adolescente que queria mudar o mundo, que queria se envolver com política, até porque eu venho dessa trajetória. Minha mãe é muito engajada, né, desde sempre com questão racial, então eu sempre vinha muito com essa veia, esse letramento desde muito nova, mas não sabia como, nem onde, nem porquê, e nem qual caminho seguir. E aí eu encontrei o curso de Gestão em Políticas Públicas, que inicialmente eu queria trabalhar no Estado mesmo, minha meta era trabalhar no Ministério da Vida, pensando em programas de transformação social. Eu estava naquela coisa, tipo, vou fazer ciências sociais, vou fazer alguma coisa relacionada a ciências políticas, economia, essa era a minha vontade. Mas eu sempre fui aquela garota que estava em todos os saraus, todas as batalhas, que estava envolvida com todo mundo nesse rolê, que conversava com todo mundo, conhecia todo mundo. Eu frequentei muito o sarau do Buzo, no centro, eu ia quase toda semana. Conheci muitos amigos lá. E aí, quando eu tive a oportunidade de estagiar, meu primeiro estágio foi no VAI, que é o Edital de Valorização de Iniciativas Culturais das Periferias, que foi que mudou minha vida e que me mostrou o que eu queria fazer da minha vida, porque eu estava muito desanimada da faculdade, porque política pública é muito amplo, né? E a Laje se estudava coisas muito complexas. Política educacional, SUS, da vida, que é a política de saúde, enfim, todas essas loucuras que a gente sabe que é muito difícil de estudar. O El também tem essa veia aí, fez um curso focado nisso também. E aí eu não sabia muito o que fazer. E quando eu tive acesso, e eu costumo dizer que eu sou a extensão de muita gente, que eu sou a escola do Gil Marçal, né? A primeira pessoa que me acolheu, me explicou o que era política cultural e que a cultura mudava a vida das pessoas, embora eu já tivesse vivido isso e visto, porque eu venho de uma cidade pequena, que é de congadeiros, meu avô era congadeiro, então a cultura tradicional sempre foi ali cotidiana na minha vida, eu não entendia que aquilo ali era uma relação de tecnologia, de sobrevivência, de transformação, de vivência de coletividade, de comunidade. A gente é novo, a gente não dá muito valor para essas coisas que são tão comuns e que são tecnologias de sobrevivência que o nosso povo foi criando, né? E aí, quando eu tive contato com o Gil, ele me falou, ó, a gente aqui trabalha com projetos culturais nas periferias e o nosso foco é garantir o direito dessas pessoas. E aí foi quando o Vai surgiu na minha vida, mudando toda a minha cabeça, e eu também conheci ali, porque eu trabalhava com pessoas da minha idade, né? Tipo, eu era estagiária que atendia pessoas da minha idade que tinham projetos, e aí eu fui criando rede, e aí depois do Vai eu saí e fui para as fábricas de cultura, que foi quando eu conheci a Tainá, foi fazer um projeto lá também nas fábricas de cultura, e também tinha um recorte de um projeto nas periferias, com impacto social, embora tenha várias questões que envolvam esse projeto, a gente sabe. E quando eu saí das fábricas, eu fiquei muito sem saber o que fazer, e eu fui empurrada para a produção cultural pelos amigos, né? Então eu escrevi projeto de batalha, de umas 200 batalhas que pedi ajuda, porque eu estava no Vai, e aí aprovava. Aí eu escrevi projeto de fotografia, porque o Roger Cipó, que hoje é influencer, nem era, na época era fotógrafo, era meu amigo, falava, você vai escrever sim para mim, eu escrevia porque era amiga, aprovava, depois eu tinha que implementar, então eu fui aprendendo a ser produtora com ele, e aí caí na música porque
uma cantora chamada Luciana Oliveira postou na internet um belo dia que queria uma produtora preta. Eu, muito cara de pau, falei que era essa produtora preta. E aí ela já me deu de colo um PROAC para gerir de disco, e eu falei, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas é isso, se você sabe gerir política pública, você sabe gerir projeto cultural, você vai se adaptando, você vai entendendo. E entendi que aquele conhecimento que eu tinha tido na universidade era um diferencial para essa área, e fui me jogando. E só que eu sou uma pessoa muito visceral, né? Eu sou a pessoa da emoção. Na falta eu sou mais canceriana que ela. E eu preciso viver aquela coisa intensa. E aí eu comecei a ver que eu só conseguia trabalhar com artistas que meu olho brilhava. Que foi quando eu conheci a Raquel das Bahias e a Cozinha Mineira, que foi a primeira pessoa que realmente falou, se a gente quer que você seja manager. Eu nem sabia o que era manager, gente. Nem sabia o que era essa palavra. Aí ela falou, manager é isso, 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 e a gente quer que você faça gestão da nossa carreira. Elas já estavam, tipo, concorrendo a prêmio Multishow, bombando. Foi gravar disco com Ganjamin, uma galera grandona, e eu ali, tipo, toda sem saber o que eu estava fazendo ali, aprendendo com elas. E eu brinco que eu sou parida por mulheres pretas e mulheres trans. Depois das Bahias, eu conheci a Lued, que foi uma grande escola para mim. A gente construiu uma carreira muito sólida, que foi quando conheci a Tainá mais profundamente, que a Lued fez uma collab com Willa Dini nesse projeto. E aí chegou um grande momento que eu falei, gente, mas eu não sou só essa pessoa que trabalha para os artistas, eu tenho ideias também, e como que a gente vai implementar essas ideias? E eu lembro até hoje da epifania que eu tive quando eu decidi que eu queria ter uma produtora cultural. Eu estava comendo um lanche com o Roger, eu não tinha feito nada de produção, eu falei, Roger, a gente tem que montar uma produtora. E aí, hoje eu lembro de como que isso fez sentido na minha cabeça e tudo mudou. Que foi quando eu realmente cismei que eu sou essa pessoa, cismei que eu tinha que ir na casa da Tainá, sei lá que dia que foi, à noite, uma garrafa de água, eu lembro justamente debaixo do braço. Falei, Tainá, precisei conversar com você. E aí fui, a outra doida aceitou, a gente não era amiga, eu só olhei pra cara dela e achei que ela era legal, e achava o trabalho dela impecável, e falei, vamos montar uma produtora juntas, e ela topou. E foi a transformação da minha vida, né? O Levi tá aí, meu amigo de muitos anos, né? Não deixa mentir. E aí a Zeferina foi furando bolhas, a gente começou a escrever projeto, batemos muita cabeça, a gente ficou alguns anos, né, Preta, criando um método de trabalho, abria edital, escrevia um monte, não aprovava, agora a gente já sabe como fazer. A gente foi se lapidando, e o mais interessante foi que a gente tinha um propósito muito alinhado, que o nosso incômodo era o mesmo, na necessidade da gente entender que os nossos artistas, eles infelizmente ainda são objetificados no mercado, ainda são, e criam e agregam valor e riqueza para pessoas que não são como nós, porque música é obra, música é patrimônio, e como que esses patrimônios são geridos. Então, as nossas raivas de transformação também se transmutaram em construção para que a gente minimamente acolhesse esses artistas. Tanto que a Zeferina, ela tem uma veia muito de gestão de crise, gestão emocional, gestão de pessoas para além só da fazer um disco. A gente se preocupa com o humano antes de tudo. Então, não adianta o artista chegar para você se ele está mal emocionalmente, se ele não está se comendo, se ele não está dando conta da vida pessoal. Então, a gente tenta humanizar e trazer para o mercado uma outra forma de fazer música, sem ser essa forma objetificante que a gente, infelizmente, está acostumado a ver. E é isso, gente. Edu, e depois Peroli. Bom, vou começar com algo que eu acredito que ninguém imaginava aqui, mas como consumidor de música eu era metaleiro. Tá, e você toma, tá? Rock. Basicamente eu comecei assim porque eu era muito influenciado pelo meu tio, né? Ele gostava muito de rock, assim, no começo. Eu ouvia, só que na minha casa eu morava com muitos tios, e era um pouco estranho, né? Porque à tarde eu ouvia forró com um tio, à noite eu ouvia rock, aí MTV, Top 10 lá, bar, etc. E essa parada meio que, por muitos anos, né, da minha vida, foi assim, né? Eu demorei muito pra... Tipo assim, já ouvia samba por causa da minha mãe, mas não era uma parada... Eu não consumia música, tipo, de ter CDs, de ter as coisas e parar pra ouvir música, assim, e etc. Então, a música, ela foi um complemento do outro ponto que eu gostava muito, que eu estudei design, né, e fiz um curso de cinema bem novo,
pela Record, né? Eu ganhei um curso de cinema lá no Ressort Multimeios, que na época minha mãe trabalhava no Centro Cultural de Barueri, né? Que eu sou de Barueri. E eu admirava muito o que ela fazia, né? Ela era uma das produtoras, chefes, né? Lá dentro do Centro Cultural. Então ela não só propunha os eventos, esses planos, né? Como ela também executava. Então ela ia para os eventos, ela fazia muita coisa. Tipo assim, ela tocava muita coisa dentro desse Centro Cultural de Barueri. E eu ainda não sabia muito o que eu queria fazer, não gostava de muita coisa, para ser sincero. Mas aí, com essa parada do design, eu fui começando a gostar mais de estudar e pesquisar e tudo mais. Fui aprendendo a pesquisar mais nessa época. Eu tinha, acho que uns 16, 17 anos aí. E acabou que eu não segui nessa área, né, por muitos anos. Eu fui pro TI e tal. E aí lá indo, não vou saber dizer o ano, porque eu sou muito ruim dessa questão de tempo, mas eu tinha uns 21, eu acho, mais ou menos, foi quando eu conheci algumas coisas da música eletrônica, né, o bass music e tudo mais, que foi aí um pouco mais pra frente, onde eu conheci a Peroli, mas foi quando eu conheci um parceiro meu que chama Leonardo Redinha, que hoje ele tá lá fora, né, ele não tá aqui no Brasil, e, pô, ele era muito, muito apaixonado, assim, por música, e a gente criou um coletivo para fazer festa aqui no centro. A ideia do coletivo era muito parecida com essa da Perifa, com a ideia, né, que não era, a festa era para ser uma coisa a mais do que era o coletivo, né? O coletivo, a ideia era juntar pessoas que a gente conhecia, que eram produtores musicais, para produzir junto e lançar EPs de produção musical, às vezes, tipo, mano, pack de beat, ou EPs mesmo produzidos e tudo mais. A ideia eu acho que o coletivo durou 1 ano ou 2, acabou se desfazendo, né? Só foi se desgastando, assim, porque a gente não tinha uma organização muito legal, não sabia como fazer, mas nessa época eu já mexia muito com bass music, gostava muito, pesquisava muito, amava muito. Nessa época também já ouvia, tipo, muito das coisas que hoje tá rolando aí, né, novamente aqui no cenário do Brasil. Então, tipo, pra mim eu já tinha definido que era aquilo ali. Então, ainda o funk, eu gostava muito do funk do Rio, não gostava muito do funk de São Paulo. Nessa época já tava muito, já tinha decidido não trabalhar mais com música, né? Eu falei, não vou mais trabalhar com música, não quero mais coletivo, não quero mais nada. E aí acabou que a Perifa vem com uma oportunidade, eu não tava nem morando aqui em São Paulo. A Perifa vem com uma oportunidade, né, uma data, numa casa, e eu decidi, falei, vamos fazer uma festa pros amigos, e se virar a gente faz um churrasco, né, o que dinheiro que der, a gente faz um churrasco, porque é aquilo que que todos vocês falaram de alguma forma, né, a gente nunca pensa que pode ser um trampo, eu não quero tirar dinheiro da arte, eu não quero, tipo, sair como um cara que tira dinheiro de uma cena e não põe, entendeu? Então eu acho que, e tem até uma frase que muitos anos atrás, logo que eu conheci essa cena do blues music, mais especificamente no dubstep ainda, aconteceu eu não sei se a Pirelli lembra do Hard, você lembra do Hard, Pirelli? O Hard é um cara que produzia festa aqui em São Paulo, só que ele era um cara assim, ele tinha essa mesma ideia. Ele trabalhava, o dinheiro que ele tinha do trampo dele, ele fazia a festa, entendeu? Ele investia na cena de dubstep aqui em São Paulo e tudo mais, e um cara veio tirar ele uma vez, falar assim, não, pô, que não sei o que você não... Tipo assim, eu não lembro exatamente o que o cara falou pra ele, mas ele falou essa frase, tipo assim, cara, me desculpa, mas você, tipo, tira dinheiro da cena e eu boto dinheiro na cena. Tipo assim, óbvio que essa frase, ela me pegou, mas ela não é um sentido que a gente tem que levar ao pé da letra, tá ligado? Mas, tipo, essa frase me pegou,
me pegou assim e eu acabei pensando, pô, não quero tirar dinheiro da arte, não quero tirar dinheiro da cultura. E aí eu percebi que, tipo, só que aquele caso era um caso muito específico, sabe? Tipo assim, não tem problema você fazer um dinheiro. E aí foi onde a gente pegou e montou um plano para a Perifa, um planejamento aí, e começou a entender que ela faz sentido. E aí foi assim que eu caí aqui na música, a trabalhar com música. Acho que diferente de todos vocês aqui, a Perifa ainda não é um selo musical, a gente tá começando a trabalhar com produção de artistas agora, nos próximos meses, né? Vamos ter aí um catálogo de artistas aqui dentro, tudo mais, estamos investindo nessa estrutura. Mas já passou pela nossa cabeça a ideia de ser um selo, né? De montar uma gravadora e de ter gestão de artistas aqui dentro e tudo mais. Então, é muito louco, mano, isso. É muito louco cair nesse mundo. Você é mais louco quando você vê o leque de coisas que você pode fazer aqui dentro, né? A Perifa também, em algum momento, a gente começou a montar um catálogo de palestras e tudo mais, que a gente queria montar uma, uma parada digital mesmo, para o pessoal ter acesso a essas palestras, esses conteúdos. E, pô, aí a ideia, até acho que eu tinha aqui, a ideia era meio que chamar negócios no funk, né? Então, assim, para dar uma visão para os quebrados do que eles podem trampar, até mesmo dentro do funk, assim. Se você não precisa só ser artista, né? Você pode ser um produtor cultural ali dentro, um produtor musical, um produtor artístico, um booker, uma pessoa que trampa com esse agenciamento, marketing, comunicação visual e assim por diante. Até moda mesmo. Então, isso tudo muito inspirado em coisas que eu via na época o Jeff falando e conversas que eu tinha com o Jeff Delgado, que é um cara muito foda, parceiraço, admiro pra porra, desculpa o palavrão, admiro pra caramba o cara, e foi uma parada que foi muito inspirada nessas conversas com ele, assim, e de coisas que eu vi, né, em alguns conteúdos mesmo na internet dele. Eu acho que foi mais ou menos assim que a música, que eu cheguei na música, né? Eu acho que era essa a pergunta. Fala, fala. É meu jeitinho. Mano, você falou do hard agora. Sabe quando veio o nome da pessoa e não vem a pessoa na cabeça? Mas eu lembro dele, mas eu não lembro como ele se parece. Mas vamos lá, como eu caí na música, né? Eu sempre estive em contato com a cultura do hip hop, né? Eu também fui do rock, eu era emo. E aí eu fazia parte do fórum de hip hop, eu sou de São Bernardo, não sou de São Paulo, né? E aí eu fazia parte do fórum de hip hop da cidade, ajudava a organizar sarau, às vezes tinha evento da cidade, aniversário da cidade, estava lá organizando junto com o pessoal, tudo, tipo, desde a ordem do show até quem que ia estar lá, sabe? E é muito louco porque eu tinha, sei lá, 12 anos. E eu era a única mina que fazia parte do coletivo, assim. E depois disso eu vim para São Paulo, eu fui estudar marketing, fui estudar letras, e aí eu ainda estava meio perdida, assim, e tal. E aí em 2018, esse mesmo amigo, o Redinha, me ensinou a tocar. Ele tinha uma festa de aniversário dele, que ele fazia todo ano, que era sempre muito louca, e aí eu falei, mano, um ano eu dei um bolo de aniversário para ele de presente, um bolo de corote. E no outro ano eu falei assim: eu quero te dar um set de presente, me ensina a tocar? Ele, ensino. Aí ensinou, fui na casa dele, tipo, um pouco antes dele viajar, aprendi a tocar. E, na verdade, eu nunca planejei, tipo, ser DJ, sabe? Eu queria tocar na festa dele, porque eu queria dar um presente para um amigo. E lá tinha amigos que tinham festa e me chamaram para tocar. E aí, a partir disso, outras pessoas iam me vendo nos eventos e me chamando para tocar, e aí eu tô aqui. Mas eu não tinha essa pretensão. Não ironicamente, eu venho de uma família muito, muito musical também. Meu avô era DJ, minha mãe era DJ, mas eu nunca fui para esse lado. Então, tipo, 2012 eu inventei de cantar,
fazer uma dupla com uma mina, e aí eu fazia as dobras para ela, fazia apoio para ela nos shows. E aí foi isso, tipo, para mim era isso. E aí quando eu comecei a tocar, eu vi que tinha muitas possibilidades, né? E eu acho que não é pretensão falar isso, eu acho que a gente precisa começar a reconhecer mais as nossas qualidades e as nossas habilidades. Eu sempre fui uma pessoa muito visionária, assim, tipo, eu sempre via oportunidades em oportunidades. Mas eu ainda era um pouco muito perdida e era muito emocionada, Eduardo sabe disso, muito ingênua com muita coisa. E aí eu chamei ele para conversar e eu falei, mano, vamos fazer um planejamento. Eu quero fazer um planejamento de carreira para mim, porque eu sinto que isso é um negócio e eu posso fazer muita coisa a partir disso. Aí, beleza. Aí ele sentou comigo, me mostrou um monte de coisa, me deu um monte de lição de casa para fazer. E aí a gente criou a empresa Peroli, que é o que eu faço hoje. Então, tipo, dentro da minha empresa eu tenho vários serviços e DJ é um deles. Então, eu sei quando eu comecei a entender que isso podia ser um negócio, eu comecei a enxergar oportunidades e a usar das minhas conexões. Eu sempre fui muito fácil de conhecer pessoas em situações muito aleatórias que eu nem sabia que eram alguma coisa. Então, tipo, a pessoa que trabalha no marketing da Ambev, a pessoa que é, sei lá, empresária de alguém. Então, tipo, eu sempre tive essas conexões com pessoas importantes, né? Com muita facilidade. E aí eu comecei a usar isso a meu favor também. Então, tipo, eu venho fazendo produção cultural sem saber que era produção cultural quando eu organizava o sarau junto com o pessoal em São Bernardo. Depois eu vou como artista cantar, vejo que não é nada disso. Faço marketing, faço letras, e a base de vários filósofos que a gente estuda nesses cursos são a base de estudo na área do negócio, da música, então, de empreendedorismo e tudo mais. Então, eu consegui pegar tudo isso que eu já fiz, desde quando eu morava em São Bernardo até chegar em São Paulo, fiz essa mistureba e aí consegui construir o meu império. Gente, eu queria ter tanto mais tempo aqui com vocês, para vocês continuarem contando as histórias e falar dessa construção de vocês. Fica a dica, né, Tia? Para da próxima vez ter uma live um pouquinho maior, de umas 6 horas, para a gente falar muito. Fiquei pensando assim, enfim, várias coisas, e vocês aí que estão acompanhando também, sigam, principalmente sigam e fortaleçam esses coletivos que estão aqui hoje com a gente, dividindo conhecimento, dividindo saber. E aí, sendo muito objetivo, vocês falaram muito da construção de vocês, desse passado, de como a música chegou, de como vocês caíram no mercado de música. Qual império, vou pegar o gancho da Peroli, qual império que vocês estão construindo? Qual que é o império que a Nebulosa Selo quer construir? E aí os outros, tá? E aí vai ser um só por representar o coletivo. Ai, joguei, saí correndo. Vou deixar o Levi testar a conexão dele. Vamos lá, Levi. Ver se tá funcionando. Passei pra você, parça. Olha lá. Desligou a câmera, você vê, né? Olha lá, vamos ver. Caralho, eu não desliguei não, pra você ver como a internet tá osso. É capaz de eu falar o império e cortar a internet de novo. Vocês estão conseguindo me ouvir suave? Sim, tá ótimo. Caramba, império é uma palavra forte, hein? Mas eu acredito mesmo que esse império que a gente quer construir se chama legado. Acho que isso resume bem. Gente, que sucinto! Levi foi tão sucinto que até me espantei. Legado. E veja a câmera. Quer complementar, Well? Ou fica no legado mesmo? Contempla você também? Não, acho que vou complementar, mas bem brevemente também. Acho que é a continuidade, né, também, né? Acho que é o legado e conseguir contribuir com a continuidade dele também, né?
que a gente tem muita noção, assim, que a gente também faz parte de uma roda, né? A gente não inventou nada, a gente não quer soar como assim, mas a gente quer conseguir fazer parte dessa roda, assim, né? Trazer mais tração mesmo. Então, tipo, é a continuidade do legado, vamos dizer também em algum grau. Então, continuidade é a minha palavra. Deixa eu complementar aqui rapidinho, não sei se o Du vai querer falar, mas eu acho que assim, o legado, continuidade, tudo isso são palavras muito importantes se a gente colocar em consideração que muitos de nós aqui somos os primeiros da nossa geração, da nossa família a fazer muitas coisas, né? Então, tipo, isso é muito importante e é algo que eu tenho para mim. E várias vezes eu conversei com o Eduardo também, eu falava, meu, será que eu vou conseguir manter isso? Tipo, será que eu vou conseguir tocar por tanto tempo? Será que eu vou conseguir construir as minhas coisas e manter assim? E aí um dia, eu nunca vou esquecer isso que ele me falou. Eu falei assim, pera, olha, você não vai ser algo passageiro, tipo, que você faz, as pessoas não vão te. Não, tipo, as pessoas não vão saturar de você por causa do seu propósito. Tipo, você tem um propósito, você tem pessoas pelo qual você trabalha e você tá no seu corre. Não é só por você, você não tá fazendo isso por mídia, ou por seguidor, ou por nada. E isso ficou muito entranhado em mim, sabe? Então, eu acho que isso é o que mais faz a gente mover. E aí, Zeferinas? Eita, que vez difícil, gente. Acho que a Peroli trouxe uma palavra que, basicamente, eu acho que para mim, para Tainá, fez toda a diferença na nossa vida, que é o propósito de transformação, assim. Acho que a gente quer, de alguma forma, deixar para o mundo que a gente entende que a arte é uma tecnologia de mudança. E, através dela, a gente muda várias realidades, né? A gente é a extensão dela também. Quantas histórias não foram construídas porque a gente ouviu um disco, né? Ou foi num show, ou eu vi, ou leu uma letra e tudo mais. Então, acho que, para nós, o propósito da arte, da música, da cultura como transformação social, e deixar isso para as outras gerações e fazer nós por nós, acho que é um dos principais objetivos. Complemente, por favor, senhora. Eu acho que vocês trouxeram me contempla muito, assim, mas sinto também que o nosso propósito é mostrar que é possível construir de maneira diferente, porque o nosso mercado ele tem essa ideia, né, de então precisa ser visceral, então você precisa pisar na cabeça de quem for para você estar nesse lugar, e a gente não acredita nisso como pessoas e consequentemente a Zeferina não constrói em cima disso, né? Então que é possível a gente ser uma empresa relevante, fazer projetos e gestão de carreira relevante dentro do nosso propósito, né? Respeitando as pessoas, construindo entre nós e para nós. Então, eu acho que tudo isso que vocês falaram dentro desse nosso propósito, que eu não preciso pisar na cabeça de ninguém, assim, e ninguém precisa cair para eu subir. Acredito que a gente está fazendo isso aqui juntos, né? São 3 empresas que se suportam, se apoiam e constrói e admira e respeita o trabalho das outras, estão aí para somar sempre. Mas a gente, com tudo que a gente faz aqui, mostrar para um mercado maior até, e eu acredito que a gente pode chegar nesse lugar do mainstream, né? Mas sem ter que atropelar ninguém para ter o sucesso ou o dinheiro, ou enfim, tudo que a gente almeja que a gente vai conseguir fazer. Tainá falou desse movimento de celebrar, né? E eu quero celebrar a existência de vocês, celebrar pela atuação de vocês em cada coisa que cada um propõe, né? Eu acho que o mais bonito é esse movimento, né? Que ao invés da gente a gente não tem o norte como referência, não são os Estados Unidos, nem a Europa ou qualquer coisa que venha dessa lógica capitalista de destruição, mas é o Sul, é a África, esse pensamento coletivo, esse pensamento que o outro está movendo a partir de mim e eu tenho responsabilidade também a partir disso, por isso eu celebro esses 3 coletivos que estão aqui e que isso possa servir também de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que podem também se sentir conectados com a arte, enfim, com o que vocês têm a dizer. Estamos chegando, infelizmente, no finalzinho da live. Queria umas considerações finais, a gente vai pro TCC. Considerações finais, assim, que vocês acham que ela
aquele fim, aí já faz o marketing, já passa o arroba, arrasta pra cima. E Zeferinas, vamos começar por vocês? Bora lá. Gente, primeiro agradecer vocês, a gente realmente admira muito o trabalho. Somos consumidoras e acreditamos muito em vocês todos aí. Então é uma honra ter vocês aqui. Kimani, muito obrigada por ser esse carisma todo aí, consegue amarrar tão bem essa comunicação. Eu acho que é isso, assim, a gente vai, de alguma forma, para nós é muito significativo estar com o Xepa vivo, ativo e mesmo que devagarzinho, né, devagar também é pressa, a gente tem conseguido um projeto que já estava na gaveta, que 2020 fez um momento muito significativo no meio de uma crise e hoje está aí conseguindo voltar para a cena e, inclusive, trazendo de novo essas pessoas que sempre somaram com a gente. Então, eu acho que acompanha o nosso trabalho, a gente está aqui com sangue nos olhos de fazer acontecer. Temos aí os arrobas, né, arroba Zeferina Produções, o arroba Xepa Festival, acompanha o trabalho também dos artistas que a gente trabalha, arroba Bia Ferreira, arroba Fabrício, também com lançamentos e coisas novas para fazer. E obrigada pela escuta, a gente vai ouvindo, eu acho que de alguma forma comentem aí as suas impressões também, para que a gente continue aí com essa rede ativa, mande essa live para outros amigos e amigas que queiram se inspirar, porque é possível fazer, né, é possível, embora pareça difícil, é super possível fazer, e é isso. Perifa no toque. Queria agradecer, família, muito feliz de estar aqui. Papo 10, foi muito foda. Mas também ter amigos também foi um bagulho muito gostoso, tipo, não teve nenhum estresse, tipo, estresse assim de tipo de estar nervoso pra falar nem isso, porque nós tá tudo entre amigo aqui, só os de perto. Então, agradecer aí o convite. Muito sucesso para esse festival, para esse projeto. Vamos para cima. Chama no spoiler! E nebulosa! Bom, gente, para encerrar aqui também do nosso lado, primeiro quero agradecer novamente pela oportunidade e reforçar o quanto é importante, né, a gente ter esses espaços de troca, de fala, como o Eduardo falou, mano, que a gente tá com pessoas próximas, então é muito tranquilo, muito da hora a gente ter esse lugar mesmo de compartilhar, de celebrar também, de pensar um pouco sobre nossos processos, né, mano, que é uma parada que no corre diário acaba passando muito desapercebido entre nós, assim. E, pô, gratidão demais, acho que vai ser muito da hora aí, tipo, o festival, a gente, mano, espera que seja sucesso para todo mundo aí esse próximo semestre, que todo mundo consiga, mano, dar vazão aos trampos, aos projetos, todas as paradas que vocês estão planejando. Da nossa parte, é em julho, né, fazer um marketing também, a gente provavelmente já vai ter o EP de uma artista nossa, que é a Ana B, que é artista, então ouçam o EP da Ana B, né, a gente lança agora nesse mês, no finalzinho desse mês agora, né? E aí em julho também a gente tem um outro lançamento de um artista nosso, que é o Artilheiro, né? Vai ser o primeiro lançamento dele, é um artista do funk, né? A gente tá com o edital do Vai com ele, né? A gente tá terminando o edital, então a gente é um EP de funk, né? Que a gente tá lançando ele agora no finalzinho de julho, começo de agosto, então ouçam o Artilheiro também, são dois nossos artistas, vão nos shows da Nebulosa, a gente tem alguns shows aí, junho, julho, agosto e setembro, né, dos artistas, então vai começar agora com a Naira, mas a gente vai ter outros projetos aí nos próximos meses, então compareçam aos shows e vão na Perifa, vão na Xepa, vão nos rolês que a gente está promovendo, então é isso, pessoal, agradece muito da nossa parte, tamo junto, arroba Nebulosa Selo no Instagram também, e é isso, tamo junto, um abraço. Quer falar, Levi? Levi tá... Legal demais, gente. Muito obrigada, obrigada mesmo. Sigam, compartilhem essa live, fortaleçam os coletivos. Eu sou Kimani, estive aqui em mais uma live maravilhosa do Xepa Festival, um festival de cultura, sustentabilidade, troca de conhecimentos, saberes. Obrigada, PROAC, por esse fomento e nos vemos na próxima live. Obrigada, gente. Valeu!